Zaraki Kenpachi vs Yamamoto Genryusai. Quem venceria? Você pode até pensar, o velho Yama acaba com ele fácil. Mas calma aí, lembra que... Tá, aqui eu já quero declarar entre Zaraki e Yamamoto, eu acho que o Yamamoto ainda tá acima, mesmo levando em conta toda a Bankai do Zaraki, todo o resto, né? Porque, pô, olha bem, o Yamamoto é um cara que tá há muito tempo no poder, ele tem um amplo domínio da Bankai dele e, tipo, é muito difícil de você ser equiparado a ele. Mesmo assim, o Zaraki é um monstro, né, a gente sabe. E ele não tem também um limite muito bem demonstrado, sem ser que ele não consegue ainda dosar o próprio poder, né? Aí a Tiro contra o Gerald lá, ela demonstra isso, ela fala, pô, pera aí, acho que eu botei um pouquinho de poder demais aí em você, mano. E aí dá no que dá, né? Em geral, eu acho que é aquela coisa, o Zaraki tem potencial pra superar o Yamamoto, mas por enquanto eu não vejo ele tendo superado, tá? Esse é o meu ponto. O Yamamoto morreu enquanto o Zaraki continuou evoluindo. O capitão da primeira divisão é sim simplesmente um monstro que a lógica não se aplica, assim como o Shusen falou durante a primeira invasão dos Quincy's. Porém, o Kenpachi atingiu seu pico absoluto de poder lá no arco da Guerra Sangrenta dos 1000 anos e depois evoluiu ainda mais na novel Não Se Pode Temer o Seu Próprio Mundo. É, a famosa Can't Fear Your Own World. Tá lá, tá tudo lá. Mano, tudo que você pode imaginar tá nessa novel. Se alguém chegar com uma informação nova, ela vai falar, ele vai simplesmente falar, tá lá na Can't Fear Your Own World. Você que não leu, então ele pode falar o que quiser, mano. Essa novel aí, essa novel é a novel fantasma, mano. Então, quem venceria realmente no combate até a morte nessas condições? É isso que você vai descobrir. Mas antes, eu sou o Zé dos Animes, seja muito bem-vindo. E se você não é inscrito ainda, meu brabinho, se inscreve no canal. Tira essa foto de Yazer, tira essa foto de Ya, tira. Para assistir a mais vídeos de Bleach, porque aqui tem vídeo toda semana. E claro, já deixa o like, porque assim o YouTube entende que você tá gostando do vídeo. E bora deixar de enrolação pra ir logo pra esse combate. Mas calma, antes de iniciar as análises, eu preciso deixar claro como o vídeo vai funcionar. Primeiro, é que os dois capitães estão em seus respectivos auges. Pô, é que aí que tá difícil, tá? O que é o auge do Yamamoto? Ele com os dois braços? Yamamoto no arco de Karakura, que ainda tem dois braços, porque sim, faz diferença, já que o controle de Reiatsu dele estava prejudicado durante a luta contra o clone do Yurabara, algo que foi esclarecido pelo próprio autor da obra em seu fansite. Então Yamamoto no auge não é o que a gente vê no arco da Guerra Sangrenta, e sim no de Karakura falsa, enquanto o Zaraki... só que lá ele não fez muita coisa não, né? Se ele fizesse, tava todo mundo na roça. Estará aqui com a versão dele da novel, a Não Se Pode Temer o Seu Próprio Mundo, como eu falei anteriormente, é mais conhecida como a novel do Izagi, que se passa... A novel que ninguém leu, mas todo mundo cita. 6 meses após a guerra contra os Quincy's. E a segunda coisa aqui é que essa análise será feita categoria a categoria, para que possamos ter uma base sólida e estabelecida para entender quem realmente venceria em um combate, o que é completamente diferente de ser mais poderoso, certo? Já que nem sempre o mais forte vence. Então, deixado isso claro, já vamos começar com o poder espiritual. E falando no Zaraki, ele tem um poder espiritual colossal. Depois... Pô, dá uma briga boa, hein? Qual dos dois tem mais Reiatsu, mais uma pressão mais opressora, né? Deixa eu pensar aqui. Acho que o Yamamoto ainda ganha. Por mais que o Zaraki tava bizarro, né? Indo com tudo contra o Geraldão. Eu acho que o Zaraki, ele tem muita pressão espiritual, só que ele não sabe controlar direito. Aí entra controle no meio ou é só quantidade? derrotar o Nohana e remover os seus limites mentais, Zaraki se torna poderoso o suficiente para lutar e, entre aspas, derrotar o Grammy sem tirar o seu tapa-olho usando a Shikai e pressionar o Gerald Valkyrie, enquanto o Instant Hitter foi amplamente fortalecido pelo milagre, o mesmo Gerald que já tinha vencido vários Vizards e estava pressionando o Itsugaya com a Bankai incompleta. O Gerald também entra naquela conta de tipo assim, o que vale mais, 80% de um Yurabara sem All Might ou um Geraldão upado pelo milagre, né? O que é mais forte? É difícil demais de quantificar isso tudo. Mano, o Zaraki ficou tão forte que o Kensei expressou a crença de que o Ichigo e o Aizen eram os únicos seres conhecidos a rivalizar ou superar ele em poder. E aqui é importante falar que existem algumas interpretações diferentes dessa frase, já que o Kensei não especifica. Essa é uma frase bem hiperbólica. Englobando até os Shinigamis já derrotados, como Yamamoto e a Divisão Zero, ou se estava contando apenas com os que ainda poderiam lutar na guerra. E bom, aqui vai depender muito do que você acha. Particularmente eu não acho que ele ficou mais forte que o Ichibe, por exemplo. Mas me diz aí nos comentários o que você pensa sobre de maneira alguma o assunto, porque continuando a novel do Izagi, até porque ele não presenciou, né, o poder total do Ichibe, se eu não me engano. Zaraki ficou encarregado por Shunsei de lutar contra o Hikone, porque o Kenpachi era o Shinigami mais forte do Gotei 13 e foi capaz de lidar com o ser híbrido das 4 principais raças de Bleach, apesar dele ter liberado sua forma equivalente a Bankai. O Hikone ele tá bem forte, se eu não me engano ele tinha absorvido o... Qual que é o nome daquele Hollow?
Esqueci o nome daquele rolo. É um nome bem bizarro, mas ele tinha absorvido o rolo lá primordial fudido. Não é rolo primordial, é um rolo fudido. Eu esqueci o nome agora. E Resurrection. Além disso, quando Isso. Ikkomiku Esse mesmo, esse aí. Ikimikidomoi. Nunca vou conseguir falar. no Hikone e se separou dele, o rolo mais poderoso da obra atacou o Kenpachi, mas foi derrotado sem esforço algum pela Shikai do capitão. Porém, o Zaraki pode ficar ainda mais poderoso ao liberar sua Bankai, onde o enorme onda de energia poderosa foi o suficiente para destruir edifícios próximos a ele e pode até mesmo pressionar e obliterar o Jarad antes dele liberar sua Vou Stand. Mas falando agora do Yamamoto, o velho também não fica para trás. O poder dele também é simplesmente colossal. Ele serviu como comandante Eu acho que a gente sabe todos os feitos do Yamamoto, né? Em questão de presença. do Goten 13 Ele faz a Soul Society inteira secar, ele faz todo mundo tremer na base, ele fez a Nanau vomitar. por 1000 anos, porque não nasceu nenhum Shinigami mais poderoso Não nasceu nenhum mais forte que ele em 1000 anos. do que ele durante esse tempo. Até mesmo o Aizen, antes de se fundir com o Hogyoku, sabia que não poderia vencê-lo numa luta direta e precisou criar o O Aizen é engraçado, né? Ele fica todo, ai, ninguém consegue me entender, eu estou acima de todos. Ai, como é solitário. Aí vai lá, o velho tá vivo, pô. Vai trocar uma ideia com o velho. Não, peraí, deixa eu fazer aqui um protótipo pra counterar ele especificamente, que nem o Yuha que criou ali o... Todo mundo countera o velho, o Under Ice pra selar as chamas da Zanpakuto dele, e mesmo com um único braço, derrotou momentaneamente 3 Instant Hitters, que são o Besby, o Asnort e o Nananá, que E não matou nenhum dos três, mano. Isso me deixa puto. possuem um nível de poder de capitão, e isso sozinho, apenas com a sua Shikai. Agora com a sua Na moral, era pra eles terem pulado pra morte aí, tá? Bankai completamente dominada, Aí foi roteiro eles terem sobrevivido. Ah, não, mas o blunt deles... Ah, sai daí, pô. Eles estão pulando pra cima do Yamamoto, mano. Ah, mas ele tá sem braço, que não sei o que. Não conseguiu focar pra matar os... Ah, venceu o clone do Yurabara que possuía cerca de 70 a 80% do poder do mas ele tava se segurando, ele tava lutando... Ah, original. E por falar no Yurabara, come on! no passado, Yamamoto venceu o próprio Rei Quincy com a sua Bankai de 1000 anos no passado. Porém, vale comentar que o Yurabara não estava com o The All Might, já que o Ichibei havia selado Pois é, com o All Might muda tudo, mano. Eu acho que ele, assim... Yamamoto não tem muita chance, não. os seus olhos. Além disso, Yamamoto pode exercer sua Reiatsu para induzir medo em combatentes de nível capitão e pode paralisar fisicamente e possivelmente até sufocar combatentes de nível tenente. Fora Ó, se tu deixasse aí, mano, se ele tivesse deixado ela aí, ela ia morrer, mano. É só na pressão. que a Reiatsu dele tem o mesmo efeito que a sua Zanpakuto, porque Ele nem tava fazendo tanta coisa, ele só tava lá, pá. é como se ele fosse realmente o representante elemental do fogo, algo semelhante que acontece com o Itsugaya. No caso aqui é com o gelo, que ele foi até mesmo capaz de congelar sua avó apenas porque a sua Reiatsu ficava vazando. E esse mesmo efeito pode O acontecer maior feito do Hitsugaya congelou a própria avó. com Yamamoto, e assim ele tende a queimar e incendiar as coisas ao seu redor, principalmente quando Tadinho do guri, o guri é muito zoado, né? está enfurecido, onde a sua Reiatsu foi capaz de ser sentida por toda a Sereitei. Fora que quando sua Bankai está liberada, seu poder seria capaz de destruir toda a Soul Society. Isso, claro, segundo a Unohana. E aqui que chegamos no primeiro ponto de análise, porque nessa categoria quem vence é o Yamamoto, porque em termos de poder espiritual puro, o velho ainda é superior. Além do potencial destrutivo dele, quando tá com a Bankai ativa, a ponto de, poder destruir toda a Soul Society, enquanto o Zaraki foi mostrado apenas afetando construções ao seu redor, esse poder Quase permitiu o Yamamoto centralizado. igualar ou até superar o Yurabara no passado, enquanto o Zaraki, embora tenha um poder absurdo também, mostrou no máximo destruir construções quando liberou esse poder com a sua Bankai. Porém, é importante falar também que ele venceu o Ikkomiku facilmente, que foi capaz de vencer o Yamamoto jovem no passado, enquanto o jovem Yama ainda não tinha Zanpakuto. Então o ponto aqui vai pro velho. Ó, difícil demais isso aí, tá? Mas a minha opinião fica, tipo, em questão de poder e controle, eu acho que o Yama dá um pau, né? Mas em questão de poder bruto, eu acho que o Zaraki passa o Yamamoto. Mas é só minha impressão mesmo, não tem nada, decretado em pedra, não sei o que. Não, é só que eu acho que faz mais sentido o Zaraki ter mais pressão e não conseguir controlar ela tão bem. Yama. E já que estamos falando de poder, nada mais justo do que falar das Zanpakuto? Zanpakutos. Pô, a Zanpakuto do Yamamoto dá um pau, tá? Ah, mas a outra corta qualquer coisa. Mano... A Shikai corta qualquer coisa, a Bankai corta qualquer coisa, demonião. Mentira, não, é que tipo, não tem muita coisa pra analisar muito da Zanpakuto do Zaraki, infelizmente. É só que parece que ele tem uma puta amplificação de poder, só que ele não sabia usar, né? Então, complicado.
E no caso do Zaraki, a sua Shikai é a Nozarashi, e basicamente possui um tremendo poder de ataque e corte aprimorado. Com ela, o Kenpachi foi capaz de cortar o meteoro criado pelo Grammy, cortar o próprio espaço para voltar a ser Etei, quando o Quincy criou um espaço sideral e o Eu corto, aí eu bancar, eu corto mais forte. jogou lá, e foi capaz até mesmo de cortar facilmente o braço do Gerard em seu tamanho gigante. Além disso, Shunsu acredita que a Nozarashi é uma das poucas Zanpakutos capazes de destruir uma réplica do Palácio do Rei das Almas, e isso em poucos minutos, e com um único golpe. Zaraki derrotou Ikomi Kodomoi, que absorveu a maioria dos fragmentos do rei. Uma coisa interessante é que a gente já viu o espírito da Nozarashi, né? Que seria Yatiro. Mas a gente nunca viu nada, pelo menos eu não me lembro de ter visto nada da... É Ryujin Jaka? É Ryujin Jaka, né? Cara, será que é um espírito feminino, que nem é o caso do Shunsui, do Zaraki? Será? Porque esses personagens assim, eles paradoxalmente têm um espírito de Zanpakuto feminino, né? Muitos deles têm. Então, como eu não me lembro de ter visto nenhum espírito da Zanpakuto do velho, pode ser até que seja masculino. Na real, deve ter naquele filler, né? Talvez, se for canônico, o filler, pô... É que eu não lembro se a dele tava lá. Mas enfim, eu nunca vi também o filler, eu só vi os personagens. Rei das Almas presentes no corpo do Hikone. Agora com a Bankai, Zaraki assume uma forma parecida com o Oni e ganha muito mais força física e poder de corte em níveis absurdos. Com a mordida, arrancou o braço gigantesco do Gerard, com um murro derrubou o gigante, cortou o escudo dele e o cortou completamente ao meio. Porém, como Zaraki ainda não controla sua Bankai completamente, se liberar poder demais, seu corpo pode não suportar e começa a se quebrar sob a pressão. Agora já a Zanpakuto do Yamamoto é simplesmente Essa aqui, irmão, esquece, esse ponto aqui é limpo pro Yamamoto, tá? Limpo, limpo, limpo. a Zanpakuto mais forte e antiga do tipo fogo e a Shikai com maior poder ofensivo entre todas as Zanpakutos da Soul Society. Quando liberada, a lâmina da Ryujin Jaka é engolida pelo fogo e a aura da espada incinera tudo e qualquer coisa que o Yamamoto ataca, transformando o que toque em nada mais do que cinzas. Apenas inimigos poderosos podem resistir a tal poder, e mesmo em sua Shikai, Ryujin Jaka foi poderoso Ah, é Ryujin Jaka. É Ryujin Jaka mesmo? suficiente para permitir o Yamamoto lutar contra a Shikai e dois capitães poderosos. O que eu tinha falado? Eu tinha falado do Zankanotachi. É, não, viajei. Zankanotachi é a Bankai, a Ryujin Jaka é a Zanpakuto. Ao mesmo tempo, Isso aí. como Shunsu e Ukitake, e diferente da Zanpakuto do Zaraki, o Jaka possui três técnicas especiais. A primeira é o Taimatsu, que é a técnica que permite Yamamoto incinerar o que atacar até restar apenas cinzas, como foi o caso do Quincy Driscoll Bus, que já tinha derrotado o Sasaki É, o Odrisco não sobrou nada desse aí. Kibi, e tinha um poder de nível capitão. A segunda aqui é o Jokaku Enjo, que cria uma imensa parede de Poder de nível capitão. O Odrisco, cara, é o Overkill. Ele tava lá lutando contra o Shunsui? Não. Ele tava lutando contra o Hisagi, mano. Ele tava lutando contra o Hisagi. O Hisagi tava perdendo. E aí... a gente nem sabe se ele solou o Sasakibe, né? Eu acho que não. Mas enfim. Não sei se era nível capitão mesmo, não. Ele tava todo bufado e ainda tava demorando pra matar o Hisagi. Não sei se ele era bem capitão. Eu colocaria tenente aí. Até porque ele matou um tenente no máximo e nem sabemos se foi sozinho, então. de chamas que envolve o alvo e forma uma enorme esfera de chamas para aprisionar os inimigos. É imensamente poderosa, já que foi capaz de prender 3 Shinigamis de nível capitão, como Aizen, Gin, Tosen, e isso por um tempo significativo. E a terceira técnica é o Enetsu Jigoku, que cria 7 ou mais imensos pilares de chamas que cercam uma área. A intenção dessa técnica é prender o oponente no inferno enjaulado e destruí-lo completamente. O poder dessa técnica pode destruir todos os pegos nas proximidades, incluindo o próprio Yamamoto. Pode destruir uma área do tamanho de Karakura. E claro, a sua Bankai é a Zankanotachi, onde após a ativação, qualquer chama produzida anteriormente por Ryujin Jaka é instantaneamente absorvida pela lâmina, e assim a Zankanotachi incorpora todo o poder das chamas do Yamamoto na lâmina e pode usar 4 técnicas especiais que são nomeadas de acordo com os 4 pontos cardeais: norte, sul, leste e oeste. Só que claro, não para por aí. Zankanotachi tem um efeito colateral de gerar uma onda de calor que esgota a umidade em uma área inteira, pelo menos do tamanho da Seireitei, fazendo com que o ar e a água sequem. Mesmo a Bankai do Itsugaya, a Daigure Hyorimaru, não pode ser usada, já que Esse aí não ia durar nem 10 segundos contra o Yamamoto, né, mano? o seu gelo derrete devido ao intenso calor da Zankanotachi. E como eu falei anteriormente, as chamas dessa Bankai poderiam incinerar toda a Soul Society se
É muito difícil o gelo ganhar do fogo na ficção, né? Pelo que eu me lembro, é bem raro. Deixadas ativas por muito tempo. Mas agora falando das técnicas, a primeira é a Zanka no Tachi Leste, Kyokujitsu Jin, que é ativada automaticamente na liberação. Ele concentra as chamas intensas da espada ao longo da ponta da lâmina e não queima e nem entra em erupção, mas tudo que toca é radicado até o nada. Mesmo o poder defensivo do Blood Venom não pode resistir a essa técnica. E quando atingiu o chão, simplesmente cria uma cratera enorme. A segunda técnica é a Zanka no Tachi Leste, Zanjitsu Gokui, que também é ativada automaticamente. Ah, não. Ele já ganhou esse ponto. Esse ponto já é do Yamamoto. Esse ponto aqui já é do Yamamoto. Vamos pular isso aqui. Isso aqui já é do Yamamoto. Isso, o controle e refinamento espiritual do Yamamoto torna sua Bankai muito mais estável, enquanto a Bankai do Zaraki ameaça o próprio corpo dele. Mas agora vamos para Zanjutsu, o estilo de combate com a espada, para definir quem é o melhor espadachim. E de maneira geral, como o Zaraki não possui um treinamento completo de Zanjutsu para aprender inúmeras Era o que eu ia dizer, ele era meio que proibido, né? técnicas, o estilo de combate dele é bastante rudimentar. O pobre coitado, mano, não ensinavam nada pra ele, não dava nada. Só sobrava o osso pro pobre coitado do Zaraki, mano. Ele aprendeu a balançar a espada, é isso que ele sabe fazer. Já que ele passou grande parte do tempo lutando contra bandidos desde criança. E por falar nele criança, foi nessa fase Que é outro ponto pro Yamamoto, não tem nem o que falar, mano. enfrentou o Nohana pela primeira vez e causou um ferimento nela que a marcou por toda a vida. Sua habilidade não é polida, mas o imenso poder com a sua espada permite que ele sempre lute com a mão livre, usando apenas as duas mãos quando ele sente que vai perder. Ou seja, é o famoso caso do poder que consegue sobrepor técnica. Apesar disso, Zaraki possui algum conhecimento em Zanjutsu, já que o Yamamoto forçou a aprender antes de se juntar oficialmente ao Gotei 13. Mano, mas ele ia ser, assim, nossa, esse coitado aí ia ser não vou nem falar isso. Mano, ele ia ser destruído pelo velho, tá? Se fosse só trocação, mano... Esquece, é muito mais experiência. Muito. Como por exemplo o Ryodan, onde ele segura a espada com as duas mãos e faz um corte poderoso, capaz de fazer um corte em todo o tronco do inimigo, como foi em sua luta contra o Noitra. Já no caso do Yamamoto, ele é simplesmente um mestre espadachim, mesmo com a única mão. Isso aqui é ponto limpo pro Yamamoto também, não tem nem o que falar. O Hitotsu Menadagiri é um corte preciso de extrema força e velocidade que pode cortar oponentes gigantescos como o Ion, que sequer entendeu o que havia sido cortado. E também tem a técnica Onibi, onde o Yamamoto pega sua Zanpakuto em sua forma de bengala e empurra em seu oponente, perfurando um grande buraco em seu corpo, assim como também fez contra o Ion. Mas claro, aqui vale comentar também que o Zaraki também já foi visto cortando seres gigantes, como o Jared e também o Yami Yalgo, mas quem vence nessa categoria ainda é o Yamamoto, porque apesar do Zaraki ser uma força da natureza, basicamente um instinto de batalha que corta qualquer coisa pela brutalidade, Yamamoto domina o fundamento da arte da espada. Cada golpe do comandante é medido, letal e consciente. Mesmo que o Zaraki tenha mais força bruta, Yamamoto venceria pela técnica. A experiência de 1000 anos de duelo mostra que em termos de habilidade com o Zanjutsu, Yamamoto é superior. A próxima categoria é o Hakuda, onde embora o Zaraki o velho ganha em tudo, mano, que é isso? prefira usar Eu tava colocando ele acima, mas assim, ele realmente tá muito acima, né, cara? sua lâmina, ele provou várias vezes ser muito perigoso com as mãos nuas, mostrando destreza de luta consideravelmente eficaz. Ele pode facilmente pegar o ataque de um oponente com a única mão, realizar socos e chutes poderosos, e até mesmo subjugar facilmente os oponentes com arremessos e quedas. Por exemplo, ele foi capaz de acertar um chute na Unohana, que a fez voar para longe. Agora, no caso do Yamamoto, ele também domina com maestria o combate corpo a corpo. Ele pegou sem esforço um golpe muito rápido do Ion e pode desferir golpes poderosos que podem esmagar Hierro do Otherwise. Não é do nível dos espadas, mas que ainda assim é bastante resistente, já que o arranque havia resistido a golpes da Bankai do Kensei e também a golpes da Mashiro, mesmo antes de liberar sua Resurrection. E o velho fez isso principalmente com duas técnicas, o Ikotsu e o Sokotsu. Ikotsu, um soco poderoso que destruiu grande parte do abdômen do Otherwise, e no caso do Sokotsu, é basicamente um Ikotsu mais forte, e foi o golpe que destruiu completamente o Otherwise. E bom, acho que fica bem claro que nessa categoria o Yamamoto também vence. Nossa, isso aqui tá sendo... Nossa. Porque mesmo que o Zaraki seja mais forte fisicamente, o Hakuda não é apenas força, também é técnica. Pena, Nisso o Yamamoto se sobressai. Os golpes Ikotsu e Sokotsu são técnicas que maximizam a destruição usando o controle Será que vai ter uma virada aí do Zaraki? preciso de Reiatsu, algo que o Zaraki simplesmente não domina. Tá Por isso faltando. vai mais um ponto para o velho, mas vamos seguir para Kido. Que bom, o Zaraki não usa e o Yamamoto também é um mestre nessa categoria. Pô, E mostrou isso principalmente caraca, Zé, dá uma balanceada aí. Coloca algumas pro Zaraki ganhar também. com o Hadou número 96, o Itokaso, que cria um enorme pilar de energia que queima tudo do centro do seu raio de alcance. Porém, é necessário sacrificar o seu braço Ele meio que... para poder usar. Coitado, Mas eu né? nem vou me alongar muito aqui porque, bom... Então vamos seguir aqui pro debate ficar mais interessante, porque agora vem Boa. velocidade. E embora o Zaraki originalmente não possuísse nenhuma habilidade Pô. conhecida em Shunpo, depois da sua batalha Velocidade é
debatível, hein? Vou ficar pensando enquanto o Zé vai falando aqui, porque não tenho nenhuma conclusão. Batalha contra o Nohana, ele a desenvolveu até certo ponto, mas notavelmente, depois de se recuperar dos ferimentos infligidos pelo Pernida, conseguiu aparecer extremamente rápido em outra parte da cidade do Valvelt e atacar o Jared Valkyrie antes que o Starhitter pudesse se defender, com Ikaki e o Mitika até mesmo chocados por Zaraki ter chegado antes deles, mesmo que eles tenham saído bem antes do capitão. Além disso, graças à tremenda força bruta em suas pernas, a aceleração natural do Zaraki é insana. Se eu não me engano, o Zaraki ele é bem rápido também na novel, que ele enfrenta o... Ele enfrentou o Green Joe? Não, né? Não lembro se ele enfrentou o Green Joe na novel. Eu lembro que ele enfrentou... Não, mas aí... Eu ia falar do Spirits Are Forever With You, mas acho que não é canônica, né? Enfim, ele lutou contra o outro Kenpachi lá. Permite que ele feche rapidamente o enorme lacuna de espaço entre ele e seu oponente. Começou a batalha contra Ichigo, que é muito rápido, na sua batalha contra o Neutra, contra o Grammy. Mas o Ichigo nessa época não tinha bancada. Também contra o Yami, embora não era nada demais. nesse caso o Yami seja lento, mas claro, não para O Yami também é bem lento. O Neutra não tem nenhum feito relevante. por aí, já que na Bankai ele se torna muito mais rápido, tão rápido que ele conseguiu cortar o Jared mais vezes do que o gigante conseguiria regenerar. E olha que a regeneração dele é absurdamente rápida. Mas claro, talvez o maior feito do Zaraki em velocidade seja quando ele foi capaz de acompanhar o Hikone, que era extremamente rápido, por combinar 4 técnicas de velocidade: o Shunpo, o Sonido, Hirenkyaku e o Bring Light. E isso porque o Sonido apaga temporariamente a Reiatsu do usuário. Já no caso do Yamamoto, que também é extremamente veloz, quando ele estava perseguindo o Shunsu, Nanao e o Kitaki, por exemplo, ainda no arco da Soul Society, ele não apenas alcançou os 3, como também ultrapassou e chegou primeiro que eles no local do combate, sem ser notado por ninguém. Yamamoto também foi rápido o suficiente para atacar o Wild sem que a fera percebesse, e principalmente salvou o próprio Zaraki, que estava sendo enforcado pelo clone do Yurabara, sem nem mesmo o inimigo perceber, e ainda se afastou a distância dele para colocar o Zaraki deitado no chão, e ainda foi capaz de ser mais rápido que o clone para ferir o seu braço. E bom, nesse caso aqui pra mim fica um empate, porque o Zaraki mostrou mais explosão de velocidade e reflexos instintivos. Justo. Quase um animal em campo de batalha, porém o Yamamoto tem um domínio técnico maior quando usa o Shunpo. Eu acho que é bem equiparável a velocidade deles. Eu acho que não teria nada muito discrepante, não. E pra mim isso pode igualar as coisas, mas claro, é apenas a minha opinião. E já comenta aqui embaixo quem você acha que é mais rápido. Porque seguindo agora pra resistência e durabilidade, Zaraki tem uma resistência fora do comum, ao ponto de várias vezes ignorar a dor causada pela maioria dos ferimentos, mesmo sendo cortado ou perfurado. Quando lutou contra o Ichigo, ria cada corte que recebia. Contra Komamura e Tosen, ele levou um golpe da Tenki do Komamura e foi esfaqueado pelas lâminas da Suzumushi Nishiki Benihiko do Tosen, e simplesmente continuou a batalha, dizendo que não foi suficiente para acordá-lo, e se permitiu ser esfaqueado por Tosen para dissipar o efeito da sua Bankai. Durante a sua primeira batalha contra o Neutra, ele sofreu vários ferimentos cortantes, isso porque o Neutra afirmava que a maioria das pessoas já estaria morta com tantos golpes assim, isso sem falar que ele defendeu um Cero do Espada número 5 apenas com as mãos nuas, e chegou a ser enviado para longe por golpes do Que Cero bucha, hein, Neutra? Que Cero bucha. Yami em sua forma de espada zero. Mas claro, não para por aí, porque o cara é simplesmente um monstro. Durante a Guerra Sangrenta dos 1000 anos, Zaraki sofreu graves danos aos órgãos internos em sua batalha contra o Grammy, quando foi jogado no espaço, e mesmo assim Ele tancou coisa pra caralho, realmente. sobreviveu. Mesmo enfraquecido, foi necessário o esforço conjunto e 4 Bambis para incapacitá-lo. E lembre Nossa, e elas ainda chegaram pra roubar a kill, tá? Porque ele já tava todo ferrado. que os Starhitters têm poder de capitão. Contra o Pernida, Zaraki arrancou o próprio braço e ainda continuou batalhando. Ele também suportou os ataques combinados de erro mais Blood Artery do Hikone antes mesmo de tirar o tapa-olho. E mano, o Zaraki é tão absurdo que mesmo depois de receber ferimentos graves que o deixariam em coma, ele se curou o suficiente para voltar a treinar com o Nohana apenas alguns dias depois, mostrando uma alta taxa de recuperação também. Agora já no caso do Yamamoto, o velho tem uma resistência legal também, tá? Ele levou um ataque de socos dos vários braços do Wonder Wise e saiu tranquilo do ataque, por não mais do que simples arranhões. Ele sofreu uma explosão de chamas que teve o poder de incinerar toda a cidade de Karakura, embora claro ele tenha ficado fora de combate. Durante a guerra contra os Quincy's, recebeu de frente um raio da Bankai do Sasakibe, disparado pelo Driscoll Bus, que havia roubado a Bankai do seu tenente, e ficou meramente chamuscado, algo que sequer teve efeito nele, já que ele continuou lutando como se nada tivesse acontecido, e repeliu uma flecha disparada pelo próprio Driscoll Bus com apenas uma mão sem receber dano algum. E claro, apesar da sua idade Mano, o velho é muito forte. avançada, Yamamoto pode lutar por um período de tempo considerável sem se cansar, e suportou ser empalado por Aizen apenas para identificar que ele era o verdadeiro, e continuou batalhando depois sem sentir dor alguma. E mano, nessa categoria aqui não tem como, o ponto vai para o Zaraki. O cara é simplesmente absurdo fisicamente, ele basicamente é cortado em toda luta e continua lutando rindo. Então assim, mesmo com danos gravíssimos, Yamamoto não mostrou de longe suportar o que o Zaraki suportou. Então por isso aqui a categoria vai para o Zaraki. E por fim tem a categoria Força Física, onde o Zaraki possui um grau extremo de força. Então
Pô, isso aí é debatível, hein? Mas eu acho que esse ponto vai pro Zaraki também. Talvez seja o Shinigami com maior força física no Gotei 13. Ele foi capaz de agarrar a grande O velho é bem forte também, né? Mas em força física mesmo, eu acho que o ponto é bem claro pro Zaraki. espada do Ichigo pra puxá-lo pra um ataque. Foi capaz de perfurar a espada dele pra Dependendo do argumento do cara, se ele vier aí com algum argumento, pá, mas... Acho que em físico mesmo, o Zaraki amassa. perfurar o seu peito, cortou um arranha-céu com um mero movimento do seu pulso, foi capaz de cortar o erro do Nutra. É o erro mais duro entre as espadas, mesmo ele sendo mais Muito duro duro, que o aliás. aço, foi capaz de cortar os membros gigantes do Yami em sua forma liberada, onde o Zaraki cortou sua perna Eu sou mais duro aqui. e derrubou a enorme espada a partir dos seus pés com um único golpe. Fora que ele também cortou um meteoro gigantesco, né? E o mais absurdo é que contra Jarad, Zaraki foi capaz de bloquear o pisão do Quincy, que estava gigante, e empurrá-lo para trás a uma distância considerável. E já no caso do Yamamoto possui uma tremenda força, ele facilmente e rapidamente fez um grande buraco no peito do Wild sem muito esforço, e isso com uma única mão, e também o dominou, apesar de ter aumentado seu braço e aumentado sua força várias vezes. Com um único soco, ele fez o grande buraco no peito do Wanda Wise, enquanto ele estava em Resurrection, e mandou o mesmo voando por vários quarteirões da cidade, e também arrancou os braços dele com as próprias mãos, com pouco ou nenhum esforço. E bom, aqui acho que também não tem dúvida, é o Zaraki, e aqui podemos... É mais por feitos, eu diria, porque o estilo do Zaraki depende muito da força bruta dele, enquanto o do Yamamoto, embora ele tenha bastante força bruta, ele não usa com tanta frequência. Ele acaba sempre optando por outra técnica, ou a própria Bankai dele, o Hacks, a Shikai, tudo isso que ele tem é muito mais relevante do que a força física. Enquanto o personagem do Zaraki é totalmente voltado pra isso, né? Podemos definir quem é o mais poderoso, e claramente é o Yamamoto, que venceu 5 categorias, enquanto o Zaraki venceu apenas 2, e eles empataram em 1. Mas claro, como eu falei no começo do vídeo, nem sempre o mais poderoso vence, já que o matchup pode mudar muita coisa. E no caso desses dois monstros, avaliando como eles se comportam em combate, Zaraki provavelmente avançaria primeiro, buscando medir força com impacto direto. Nossa, ele ia ser muito sobrepujado pelo Yamamoto, tá? Se ele fosse trocar golpe com o Yamamoto, e o Yamamoto estivesse usando a Bankai... Mano, ele ia virar pó. Ele ia virar pó. Mesmo sendo um demônio fudido, eu duvido que ele tivesse qualquer chance, mano. Yamamoto, claro, não recuaria. Ele aceitaria o choque inicialmente para avaliar o poder bruto do Kenpachi. O primeiro choque de lâminas mostraria que o Zaraki tem maior força bruta, e o Yama, claro, tem maior técnica e precisão. O estilo de combate do Zaraki mostra que ele tentaria pressionar o Yamamoto com vários ataques ininterruptos. E o velho Yama, claro, com sua experiência, perceberia rapidamente que uma troca direta prolongada permitiria o Zaraki escalar o combate, o que seria perigoso para ele. Zaraki poderia tentar golpes amplos, pesados e imprevisíveis. E Yamamoto, para evitar o desgaste, usaria desvios, tentaria explorar aberturas, revidar com golpes precisos, como o Hitotsu Menadagiri, que se pegar no Zaraki, faria cortes insanos, mas a gente viu que o Zaraki conseguiria lutar. E adicionando a categoria de espada com velocidade, quando a força bruta do Zaraki aumenta. Eu acho que a velocidade do Yama, se você for contar o modo Super Saiyajin dele saindo voando e pegando fogo, mano... Aí dá pra debater um pouquinho mais. Yamamoto poderia mudar de ritmo, usando o Shunpo superior. Poderia atacar de ângulos cegos, evitar confrontos diretos longos, e o Zaraki poderia continuar conseguindo acompanhar por reflexos e aceleração natural. E no meio desse combate, os dois poderiam até mesmo tentar usar golpes de Hakuda, mas francamente, eu não acho que nessa luta teria grande impacto. Assim como Kido também, já que Yamamoto não mostrou usar tantos Kidos assim em combate. A única vez que ele usou canonicamente foi o Itokaso, e foi como último recurso. Então acho que nesse ponto do combate ele não usaria, até que chegaria num ponto que os dois iriam liberar Shikai, e o aumento de poder do Zaraki seria bruto e imediato. A força ofensiva dobraria, cortes se tornariam perigosos até para o Yamamoto, que claro daria a resposta imediata, ativando a Ryu. Se ele puder usar a Bankai sem afetar ninguém em volta dele, mano, o Yamamoto usaria a Bankai. Num combate assim, indo pra matar tudo ou nada, pô, ele com certeza usaria a Bankai se isso não afetasse a galera em volta. Porque, mano, aí ele pode se divertir, ele pode se soltar. Jinjaka, para que assim as chamas ajudassem a evitar a aproximação do Zaraki. Porém, como o Zaraki tem uma Reiatsu muito densa, acredito muito que ele conseguiria se aproximar assim do Yamamoto. E se for pego até mesmo por um golpe Taimatsu, poderia resistir e não se tornar cinzas, assim como aconteceu com o Driscoll Bus. Mas... Mano, é que o Yamamoto ele tem muitas formas de vencer o Zaraki. Ele pode fazer todo o norte, sul, leste, oeste, ele pode reviver toda a galera ele pode reviver toda a galera que o Zaraki matou, eles indo lá e tal, ele pode, tá ligado? Fazer o Zaraki alucinar, ele pode bater no Zaraki e estourar ele com a lâmina absorvida das chamas lá e tal. Mano, tem várias formas do Yamamoto ganhar essa luta, e o Zaraki só precisa chegar lá e cortar, né? Ele tem que cortar. Só que pra cortar um bicho tão experiente, com tantas opções assim, é muito difícil.
claro, em contrapartida, até acho que Yamamoto conseguiria defender os golpes de Nozarashi, porém teria dificuldades de aguentar o impacto do golpe, o que faria com que ele fosse lançado para longe algumas vezes. Então acho que o mais inteligente para ele seria tentar desviar os golpes para poder acertar o Zaraki em pontos cegos. Uma outra opção ainda seria ele usar a esfera de chamas para prender o Zaraki. Mas claro, talvez a vantagem do Zaraki aqui seja que ele mostrou poder cortar o espaço. Então me pergunto se ele seria capaz de cortar as chamas de Yamamoto aqui. Bom, para propósito Provavelmente sim. do combate, eu acredito muito que o Zaraki sim conseguiria cortar as chamas da Shikai de Yamamoto. Mas Sim. claro, essa é apenas a minha opinião. E me conta aqui nos Também comentários o que você acha. E o detalhe importante aqui, que como é um X1, o Yamamoto não teria tempo suficiente de preparar o Enetsu de Goku. Já que no arco de Karakura Falsa, foi mostrado que enquanto o Aizen batalhava Levou um tempinho. contra os capitães, Yamamoto estava preparando essa técnica e por isso não foi atacar ele de imediato. E como essa foi a única demonstração canônica da técnica, temos que usar isso como parâmetro. Então não acho que o Zaraki daria tempo do Yamamoto preparar essa técnica para poder usar. O que vai fazer a gente escalar a batalha para Bankai, onde os danos causados por Zaraki e sua força física aumentariam drasticamente. Embora, claro, em contrapartida, a defesa dele caia, já que perde precisão e técnica por ficar berserker. Como a gente viu, ele não deu tempo nem mesmo do Diário de pensar. Porém, claro... Mano, ele tem uma amplificação de poder com essa Bankai, só que o rebote, né, o recebimento da parte negativa, né, da falta de controle, mano, isso pesa muito pra ele. Isso pesa muito porque ele pode perder a batalha pelo próprio poder. Sabe, contra um inimigo desse calibre, mano, contra o Yamamoto que tem um baita domínio da Bankai dele, não tem como, não tem como. É muito tudo ou nada contra um cara muito experiente. Vendo isso, imediatamente, Yamamoto teria que ativar Bankai. E aqui é que tá a chave do combate. Como o Zaraki na Bankai interagiria com as técnicas do Yamamoto. Começando com a técnica leste, se acertar o Zaraki, eu não acho que ele tem condições de resistir. Como a gente viu, O Zaraki vira pó nessa aí, mano. mesmo o Blood Venom dos Queens Pra ele é mim, capaz de suportar. Então, acaba por mais aí. que a Reiatsu do Zaraki seja absurdamente densa, com a Nossa. Bankai, a Reiatsu do Yamamoto é simplesmente absurda, ao ponto de destruir toda a sua Society, algo que o Sobra Zaraki não nada. mostrou. Então assim, se a técnica leste pegar, já era pro Zaraki. Porém, vamos olhar as outras técnicas. Digamos que Yamamoto libere a técnica Sul. Francamente, eu acho que seria completamente inútil. O Zaraki na Bankai simplesmente passaria o carro sobre esses esqueletos. Só que É que essa técnica é meio confusa também, tipo, como é que ela funciona? Tipo, mostra todo mundo que você amava, mostra alguma parada pra fazer você travar, não sei, é meio bucha, mas, tipo, dependendo da pessoa, pode meio que travar ela. Eu acho que, pô, travar o Yurrabarra nesse momento eu achei meio nada a ver, assim, achei meio, pô, você acha que o Yurrabarra não superou e nada disso? O Yurrabarra é um personagem emocional, assim, não sei, mano, não sei. o grande ponto da batalha é o manto de fogo do Yamamoto. Se o Zaraki E tipo, eu sei que era um clone, mas mesmo assim, ele tem as características, as memórias e tudo, então tipo, não sei, mano. Não sei. chegar muito próximo, ele vai ser sim incinerado. Lembrando que é um calor de 15 milhões de graus. Eu não vejo como o Zaraki poderia ultrapassar isso. O corpo dele seria completamente desintegrado. E nessa Eu corto o calor! ocasião, eu Ele não acho que o Zaraki corta. seria capaz de cortar o, entre aspas, manto de fogo do Yamamoto. Ele fala, no inferno tinha coisas mais quentes. Acredito muito que a espada dele seria desintegrada antes dele conseguir. Mas claro, novamente é apenas a minha opinião. E você pode discordar à vontade aqui nos comentários. Ou simplesmente chorar, né? Calma, tô brincando. Vamos continuar aqui porque tá quase acabando. Então pra mim, o Yamamoto Zé aí, venceria. Tanto porque o Zaraki não conseguiria chegar muito próximo a ele pra poder finalizar o combate. E se a técnica leste pegar, já era. Não tem o que o Zaraki Pô, eu acho que ele tancaria por um tempo, sim, o calor. Eu sei, é um calor fudido, é absurdo, mas se o Zaraki for do inferno, meu amigo, eu acho que ele tanca, tá? Eu acho que fazer. Isso porque eu não mencionei ainda a fragilidade da Bankai quando se trata de liberar poder. O que faria o corpo do Zaraki 6 ciclos quentes e 6 ciclos frios, né? Se eu não me engano. Daiguren é o ciclo frio. Eu não vou lembrar. começar a quebrar. Mas enfim, galera. Esse foi o combate Zaraki versus Não, pra mim Yamamoto, mano, desde o começo, ó, estamos na mesma página. Pra mim Yamamoto ganha tanto por experiência, hacks, variedade de habilidades que ele pode usar, enfim. O homem amassa, tá? Aqui ele amassa. Bora pro próximo.